Oi, meu nome é Isabelle, eu sou estudante de Biomedicina e esse é o EmbrioCast. No episódio de hoje eu vou falar sobre preservação de fertilidade através de técnicas de criopreservação de óvulos, espermatozoides e embriões. As barreiras socioeconômicas, religiosas e culturais podem dificultar a possibilidade de preservar a fertilidade, e um agravante é a falta de conhecimento da sociedade quanto à infertilidade e maneiras de tentar evitá-la. O aconselhamento de profissionais bem capacitados pode acabar gerando discussões sobre os riscos e problemas na saúde reprodutiva e da importância ou até mesmo da necessidade de se congelar gametas quando a maternidade ou a paternidade será uma prioridade em algum momento da vida. Quando eu digo necessidade, engloba pacientes com doenças neoplásicas, por exemplo. Apenas a presença do câncer pode afetar na qualidade dos gametas, mesmo sem algum tipo de tratamento atrelado, como a radioterapia ou a quimioterapia, esses que também afetam a fertilidade do paciente. As técnicas de criopreservação na medicina reprodutiva vêm sendo utilizadas sobre óvulos, espermatozoides, embriões e até mesmo sobre o próprio tecido cortical ovariano. O primeiro relato de nascimento de uma criança após descongelamento de óvulo e fertilização in vitro foi em 1986, e apesar desse relato, os resultados iniciais foram desapontadores porque as taxas de sobrevivência ocitária, fertilização e gestação eram mínimas. Isso porque o congelamento do óvulo endurecia a zona pelúcida, que é uma estrutura que compõe o óvulo, lesava o fuso meiótico e gerava grande formação de microcristais pelo citoplasma, e tudo isso acaba influenciando na qualidade do gameta. A temperatura em que se realiza o congelamento é chamada de temperatura criogênica, onde todas as reações químicas, os processos biológicos e as atividades intra- e extracelulares são suspensas. Assim, a célula pode ser mantida criopreservada por tempo indefinido, sem que danos degenerativos atinjam os componentes celulares. Mas para que isso aconteça, é necessário utilizar agentes crioprotetores na composição da solução de criopreservação. Os crioprotetores são substâncias orgânicas e têm função de proteger a célula contra a desidratação, resfriamento e outros danos que a redução extrema de temperatura pode causar. Esses agentes são divididos em dois principais grupos: os permeáveis ou penetrantes, que atuam no meio intracelular, e os impermeáveis ou não penetrantes, que atuam no meio extracelular. Um ponto importante é analisar a quantidade de substância e o tempo de exposição do material aos crioprotetores, porque eles possuem um nível de toxicidade considerável que pode causar a lise, a quebra celular, e a diferença dos níveis de pH e osmolaridade. Tem estudos sendo feitos para que a utilização desses crioprotetores melhorem, já que eles são essenciais para a realização da técnica. Atualmente, existem dois principais protocolos de criopreservação: o congelamento lento e a vitrificação. Ambos têm a mesma finalidade, mas são protocolos diferentes e as taxas pós-descongelamento também são diferentes. Nas duas técnicas, é importante que o material que vai ser congelado seja avaliado e selecionado de acordo com a qualidade e o estágio. Isso aumenta as taxas de sucesso pós-descongelamento para realizar a fertilização futuramente. No caso dos óvulos, prefere-se o congelamento de oócitos maduros em metáfase 2. Essa é a última fase de maturação do oócito antes da fecundação. E no caso dos espermatozoides, não é recomendado o congelamento de espermatogônias e de espermatócitos, que são os estágios iniciais do amadurecimento da célula. A técnica conhecida como congelamento lento ou convencional é considerado o método clássico de criopreservação. Ela é caracterizada pela exposição da célula a baixas concentrações de agente crioprotetor, seguida de uma lenta e gradual redução na temperatura. O descongelamento deve ser feito em velocidade mais rápida se comparado ao resfriamento, isso porque se procura evitar a recristalização do gelo. Esse protocolo já está sendo substituído quase que totalmente pela vitrificação, devido ao baixo sucesso de vida após congelamento em comparação a outra técnica. Na vitrificação, o líquido intracelular é solidificado sem que ocorra a formação de cristais de gelo, havendo uma redução nos danos causados à célula quando comparado à técnica de congelamento lento. Durante o processo, o material é exposto por um curto período de tempo a uma solução de volume muito reduzido com altas concentrações de crioprotetores e imersos em nitrogênio líquido a uma temperatura de -180
196 graus Celsius. O descongelamento também é feito em poucos minutos e conforme a temperatura vai aumentando, as soluções crioprotetoras vão sendo retiradas para que as células recuperem suas propriedades originais. Agora, pensando nas possibilidades de uma futura gestação quando se congela óvulos, que é o que as pacientes que preservam a fertilidade procuram, é importante saber de algumas coisas. Primeiro, que a qualidade e a quantidade dos óvulos diminui com a idade. Então, pacientes entre os 30 e 32 anos com uma boa reserva ovariana terão mais facilidade para conseguir congelar uma boa quantidade de óvulos e em poucos ciclos de estimulação, quando comparamos a pacientes que possuem algum fator de infertilidade, baixa reserva ovariana ou idade maior que 35 a 37 anos. O outro ponto é a quantidade de óvulos a serem congelados. Então, levando em consideração somente o fator idade, um estudo de 2012 feito por um centro de reprodução humana na Espanha considera que uma mulher que congelou 10 óvulos com 33 anos de idade tem chances de 49% de ter um filho e 14% de chance de ter 2 filhos. Agora, uma mulher que congelou a mesma quantidade de óvulos, só que com 40 anos de idade, tem 17% de chances de ter um filho e 1% de chance de ter 2 filhos. Então, a gente consegue entender que quanto mais cedo realizar o procedimento e quanto mais óvulos conseguir congelar, maior será a chance de sucesso para uma futura gestação. Pensando no congelamento de embrião, a vantagem é que as taxas de sobrevida no descongelamento são maiores quando comparadas com as taxas de sobrevida do descongelamento de gametas, porque ali a gente já consegue testar a capacidade dos óvulos e dos espermatozoides na fertilização. A desvantagem é que o paciente perde a autonomia, porque o material genético não será apenas de um, mas dos 2 indivíduos. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de seguir a página do Instagram, @embrio.cast, me falar o que tem achado dos episódios e o que mais você gostaria de ouvir por aqui.